Então, gente, qual que é a equação geral desse processo de respiração celular? Ó, pensa no nosso processo normal de respiração, né? A gente puxa o oxigênio e a gente libera gás carbônico, né? Então, o processo de respiração que acontece dentro da célula também tem esses dois componentes aí envolvidos, né? Então, a gente tem a glicose, né, que é esse C6H12O6, junto com o oxigênio, a gente vai dar origem a gás carbônico, vai formar água e vai formar ATP da energia que vai ser liberada, tá? Então, a respiração celular, ela é glicose e oxigênio, que é transformado em gás carbônico, libera água e produz ATP. Beleza, gente? Respiração celular. Então, a molécula de glicose possui uma enorme quantidade de energia. Deixa eu ver aqui só o que eu não falei ainda. Ah, tá. Aqui está falando, gente, que no processo de respiração celular, a molécula de glicose ela tem que ser quebrada aos poucos, tá? Porque se ela entra na célula e ela é quebrada toda de uma vez, essa energia ela não consegue ser captada e ela gera tanta energia que essa energia é transformada em calor. Ela não consegue ser absorvida por aproveitada por uma outra molécula, tá? É como se a gente pegasse um fósforo, né? Quando a gente risca, esse fósforo ele gera tanta energia que ele é convertido na forma de calor, né? A glicose, ela quando é quebrada, ela tem que ser quebrada aos poucos para poder não deixar essa energia ser transformada em calor, tá? Então é isso que está falando aqui. E a gente tem algumas moléculas que quando essa glicose ela é quebrada, ela libera essa energia e ela libera íons de hidrogênio, tá? Esses íons de hidrogênio, esses carreadores de hidrogênio, de elétrons, né? Isso também é energia, tá? Então, para essa energia não ficar solta, essas moléculas elas são captadas por esses acopladores de elétrons aí, que são os caminhõezinhos aí que vão pegar esses elétrons que são soltos nessas quebras. Então a glicose quebra, ela vai liberar elétron e tem essas moléculas aí que vão pegar esses elétrons e vão levar lá para uma etapa da respiração celular para transformar isso em ATP. E essas moléculas são NAD, FAD e NADP, tá? Então quando eles pegam os elétrons, eles ficam reduzidos, tá? Eu falei que oxidação é quebra, né? Então, quando ele perde esses elétrons, quando ele quebra esses elétrons e libera esses elétrons, ele fica oxidado, né? Quando ele recebe, ele passa a se chamar o NAD de NADH, o FAD de FADH2 e o NADP de NADPH, tá? Então, essas são moléculas que vão transportar aí hidrogênios na hora do processo de respiração celular. O processo de respiração celular acontece em 3 etapas. A glicólise, que acontece no citoplasma, fora da mitocôndria. Depois o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, acontece dentro da mitocôndria. E depois a cadeia respiratória, né? Ou fosforilação oxidativa, que acontece também dentro da mitocôndria, lá nas cristas mitocondriais, na membrana, tá? A glicólise, gente, é a primeira etapa da respiração celular. É quando a glicose sofre a primeira quebra. Então, a glicose, a molécula lá de 6 carbonos, né? C6H12O6, então C6. Então, ela tem 6 carbonos. Ela entra no citoplasma, tá? Quando ela entra no citoplasma, atravessou a membrana ali, fez uma endocitose ali para dentro da célula, essa glicose ela é quebrada no meio e gera 2 moléculas de 3 carbonos, tá? Essa primeira quebra da glicose, ela é chamada de glicólise, né? Lise é quebra, né? Lembra quando a gente viu autólise, né? Que ela quebra da célula, quebra dela mesmo? Então, glicólise é quebra da glicose. Só que, gente, para poder essa glicose ela tá ativa, tipo assim, falar assim, que lá dentro do citoplasma tem um monte de glicólise, Aí para ela falar assim, essa glicose aqui, ela vai entrar na respiração celular. Essa glicose aqui é a vez dela,
tá? Vamos chamar ela, que é a vez dela ser quebrada e participar da glicose. Então ela tem que ser marcada para poder falar que ela está pronta. Essa marcação, ela é fosforilada, ela é adicionado um fosfato nela, tá? Adiciona um fosfato nela para poder marcar, falar que ela está pronta para começar. Só que nisso gasta energia. Então no processo inicial da glicólise, né? No processo, antes da molécula de glicose quebrar em duas, ela gasta energia, né? Ah, mas a função da glicose é gerar energia, então ela está gastando, né? Exatamente. Primeiro ela gasta para depois ela conseguir recuperar. Então no processo inicial da glicólise, ela gasta 2 ATPs. Espera aí, deixa eu pegar minha caneta aqui. Tá vendo? Então aqui eu tenho a glicose. Antes dela ser quebrada, ela gasta 2 ATPs. Então eu tenho um saldo negativo aí de 2 ATPs. Tá? Essa glicose agora ela recebe um outro nome, porque ela é adicionada um fosfato, né? Ela faz uma fosforilação. Então essa glicose ela está pronta para começar. O que ela faz agora? Então agora sim ela é quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos lá no citoplasma. Tá? Essas moléculas de 3 carbonos, ela recebe o nome de piruvato. Nesse momento que quebra a glicose no meio, a energia daquela ligação ali, ela produz 4 ATPs, tá? Então eu tenho 4 ATPs aqui positivo e 2 ATPs aqui negativo. Então no final da glicólise, na primeira quebra da glicose, eu tenho um saldo total de 2 ATPs, porque eu produzi 4, mas eu perdi 2 no começo. Então eu tive um saldo ali para minha célula de 2 ATPs. Beleza, gente? Beleza. Eu tenho aqui também produção de NADH. Tá vendo? Eu tinha NAD, ele pegou esses elétrons que estavam soltos e transformou em NADH. Então eu também tenho esse saldo aqui de 2 NADHs. Que lá no final ele vai ser transformado em ATP também. Tá? Mas aqui o saldo foi de 2 ATPs, né? Porque 4 menos 2 e 2 NADHs. E foram formados 2 piruvatos. Tá? Agora esses piruvatos que vão entrar na próxima etapa da respiração celular, que vai ser o ciclo de Krebs. A glicose ela é muito grande para entrar na mitocôndria, né? Ela tem 6 carbonos, é uma molécula grande. Então quem vai entrar na mitocôndria vai ser essas moléculas com 3 carbonos, esses piruvatos, porque eles são menorzinhos, eles entram lá um de cada vez dentro da mitocôndria. Só guardando, gente, que eu tenho uma glicose, ela gerou 2 piruvatos. Agora aqui no ciclo de Krebs, a gente vai falar de um piruvato que está entrando aqui no ciclo de Krebs. Beleza? Só que depois no final, esse saldo aqui que formou, a gente multiplica por 2, porque uma glicose gera 2 piruvatos. Entenderam isso? Hein, gente? Mais ou menos. Você poderia explicar de novo? Né? Claro. Pode explicar de novo. Claro. É porque lá no final, quando a gente fala assim, quantos ATPs uma glicose gera? Tá? Vamos supor assim. Porque lá no final a gente fala assim, o processo final da respiração celular, para cada glicose eu gero 32 ATPs. Tá? 32 ATPs por glicose. Beleza. Só que aqui, peraí. Lembra que eu falei que uma glicose, ela vai gerar 2 piruvatos? Estão acompanhando? Sim. Beleza. Então, uma glicose gerou 2 piruvatos. Aqui, quando eu falo do ciclo de Krebs, eu falo aqui, um ácido pirúvico, um piruvato de 3 carbonos, tá vendo? Sim. Então, aqui eu vou fazer esse ciclo com um dos piruvatos que a glicose gerou, só que ela gerou 2. Tá? Então, todos esses daqui, todos esses ATPs, esses NADHs
que esse 1 piruvato aqui vai gerar, no final eu tenho que entender que a glicose gerou 2 piruvatos. Tá confuso ainda, né? Tá, pra mim tá. Então tá, pera aí. Deixa eu explicar aqui. Tá vendo aqui, ó, ácido pirúvico de 3 carbonos? Sim. Vocês têm que entender que eu tenho 2 aqui entrando na mitocôndria. Ácido pirúvico ou piruvato de 3 carbonos. Porque eu tenho aqui a glicose, ó. Ela gerou 2. Entenderam? A glicose de 6 carbonos gerou 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos, ou piruvato. E esse ácido pirúvico aqui, esse outro, vai fazer o mesmo ciclo aqui. Entenderam? Entendi. Agora entendi. Também. Entendeu, gente? Todo mundo? Sim. Então tá bom. Então guarda essa informação. Que aqui a gente está fazendo o ciclo de Krebs de um ácido pirúvico. Mas na verdade a glicose gerou 2. Isso a gente tem que entender só para na hora de fechar o saldo. Entendeu? O saldo total de ATPs. Porque a gente faz o saldo total por glicose que entra na célula. Tá? Então é só para poder a gente entender no final. Depois eu explico de novo se não entender aqui. Então, o ácido pirúvico ou piruvato que entra na célula, né, que entra na mitocôndria, perdão, que a glicose quebrou lá em 2 piruvatos, esses piruvatos de 3 carbonos, agora essa metade de glicose, né, vai entrar nas mitocôndrias. Então, elas entram, gente, e elas já produzem aqui um NADH2. Tá? Ela sofre algumas transformações, esse piruvato ele sofre algumas transformações e ele perde um carbono. Então, um dos carbonos, esse piruvato ele tem 3 carbonos. Um dos carbonos é liberado. Ele quebra o último carbono aí dessa cadeia. E esse carbono ele é liberado na forma de CO2. Ele se junta com o oxigênio e forma gás carbônico. Beleza? Sim. Então, e tem uma coenzima, gente, que é um tipo de vitamina, que essa coenzima A, ela precisa se ligar a esse piruvato também, para poder ativar ele, para ele entrar no ciclo de Krebs, propriamente dito, né? Então, ele se junta, essa coenzima A, ela vai se juntar aqui também nessa molécula. Então, essa molécula, ela sofre uma transformação e perde um NADH, produz um NADH, tá? Ela vai se juntar com essa coenzima A e ela vai perder um carbono na forma de CO2. Então, agora ela vai ficar uma molécula de 2 carbonos, certo? Se ela tinha 3 e perdeu um na forma de gás carbônico, ela vai ficar com 2 carbonos. Tá? E essa molécula de 2 carbonos, ela vai estar junta com essa coenzima A, que é quem vai ativar essa molécula. Então ela recebe o nome agora de acetilcoenzima A, ou o apelido dela que é CoA. Tá? Então essa molécula vai receber o nome de acetilcoenzima A, ou acetil-CoA, que é quando esse piruvato ele produz um NADH, libera um gás carbônico e se junta com a coenzima A. Complicado, gente? Um pouco. Mas que é complicado porque é tudo reação química. Então eu estou tentando falar da forma mais resumida possível, assim, para a gente poder entender. Tá? Mas esses nomes vai ter que decorar. Mas não é muito nome. Tá? É a glicose. Os nomes que a gente tem que saber para fazer prova. Tá? Para fazer qualquer prova. A glicose ela é quebrada em 2 e ela forma o piruvato ou ácido pirúvico. Ácido pirúvico ou piruvato.
Beleza? Se a glicose quebrou no meio e a glicose tem 6 carbonos, esse piruvato vai ter 3 carbonos, né? Quebrou no meio, esse piruvato que vai entrar na mitocôndria, tá? Esse piruvato, ele vai sofrer uma quebra de um carbono e vai liberar um gás carbônico. Se ele tem 3 carbonos e perder um CO2, ele vai ficar com 2 carbonos, né? Então, ele vai se juntar a uma enzima chamada de coenzima A e vai se chamar acetil-CoA. Basicamente, é os nomes que tem que saber. Tá, gente? Esse acetil-CoA, ele vai entrar no ciclo de Krebs ou no ciclo de ácido cítrico. Então, ele está entrando no ciclo de Krebs com 2 carbonos, certo? O acetil-CoA, ele tem 2 carbonos. Então, ele vai entrar no ciclo de Krebs. Quando ele entra no ciclo de Krebs, o que vai fazer ele entrar no ciclo de Krebs? Uma molécula de 4 carbonos vai se ligar a ele. Então, ele vai ter 6 carbonos, tá? 2 com 4, 6. Eu tenho uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula de 6 carbonos agora, ela está completamente energética. As ligações dela, dessa molécula, ela está cheia de carbono. Perdão, cheia de energia. Que ela é o citrato, tá? Esses nomes aqui agora não precisa de saber mais não, tá? Esse citrato aqui de 6 carbonos. Ela está cheia de energia. Então ela começa a quebrar as ligações dela, começa a liberar carbono, começa a quebrar a ligação e começa a liberar energia. Essa energia, ela é captada na forma de, aqui, na forma de NADH, né? Eu tenho mais formação de NADH, eu tenho mais liberação de gás carbônico, Aqui, eu tenho formação de FAD, aqui, tá? Eu tenho formação de NADH. E esse gás carbônico aqui que foi liberado, gás carbônico e gás carbônico, foi nas perdas de carbonos dele. Então ele libera 2 gás carbônicos, porque eles liberam 2 carbonos. Então se eu tenho uma molécula de 6 carbonos entrando ali, e ela perde a última ligação, e perde o último carbono, e depois perde o outro, ele forma uma molécula de 4 carbonos, tá? Essa molécula de 4 carbonos é que vai se ligar ao próximo acetil-CoA que está vindo do citoplasma. Então, essa molécula de 4 carbonos aqui, nada mais é do que esse citrato aqui que perdeu 2 carbonos na forma de gás carbônico. Então, esse ácido oxalacético, esse nome também não precisa de guardar, de 4 carbonos. Nossa, espera aí. Esse ácido, essa molécula de 4 carbonos que vai se ligar com a próximo acetil-CoA que está vindo lá do citoplasma, de outra glicose. Então, essa outra glicose quebrou, formou 2 piruvatos, entrou, esse piruvato perdeu um carbono, formou o acetil-CoA. Esse acetil-CoA se liga a uma molécula de 4 carbonos, que vai perder os 2 carbonos, liberando energia, vai formar uma molécula de 4 carbonos. Essa molécula de 4 carbonos vai se ligar ao outro acetil-CoA que está vindo de outra glicose, tá? E vai formar um ciclo, tá? Por isso é ciclo de Krebs. Se não formasse esse ciclo de uma molécula ligar a outra, que essa mesma vai ligar a outra, não chamaria ciclo, tá? Deu para entender, gente? Mais ou menos assim, como que funciona o processo? Deu sim, Dudu. Gente, todo mundo, vocês estão entendendo? Sim. Sim. Então, gente, o nome que vocês têm que saber: ácido pirúvico ou piruvato, tá? Acetil-CoA, pode guardar só acetil-CoA ou acetil-coenzima A, tá? E basicamente são esses 2 nomes, tá? Agora, uma coisa importante, gente, que vocês têm que lembrar. Vocês viram que formou gás carbônico aqui, formou gás carbônico aqui embaixo, tá? Então, o gás carbônico da respiração, né? Quando a gente, eu penso o seguinte, que quando a gente pensa em respiração, a gente pensa que a gente puxa oxigênio e esse oxigênio ele é transformado em gás carbônico, certo? Certo.
Só que até agora, no processo de respiração, a gente não falou de oxigênio. A gente só falou da glicose, que foi quebrada, foi liberando carbono e esse carbono foi liberado na forma de CO2. Então, o gás carbônico ele é formado antes da presença do oxigênio. Então, o gás carbônico ele não vem do oxigênio. Tá? Beleza, gente? Isso é danado para cair em prova. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, gente, olha só, presta atenção nisso daqui. Então, esse gás carbônico aqui que é formado, ele vem da glicose. Beleza? Ele não tem relação com esse oxigênio aqui, não. Ele não tem relação com esse oxigênio aqui, não. Esse oxigênio vai ter relação com a água. Esse oxigênio, que a gente respira, né? A gente respira o oxigênio, esse oxigênio ele é transformado em água. Tá? O gás carbônico que a gente joga fora vem da glicose que a gente come. Tá? Então, o café que você toma com açúcar, o bolo, o biscoito, ele é transformado em gás carbônico. Tá? O oxigênio que você respira, ele é transformado em água. Então, ó, da quebra na quebra nessa segunda parte aí do ciclo de Krebs, quando o piruvato ele entra dentro da mitocôndria e ele participa lá desse processo, desse ciclo, né, aquele ácido pirúvico, ele participa daquele ciclo, ele junta com acetil-CoA, depois ele junta com a molécula de 4 carbonos e vai sendo quebrado, ele vai gerar isso daí, ó. Ele gera 3 CO2, 3 moléculas de gás carbônico, ele vai formar 4 NADH, ele vai formar um FADH2 e ele forma um ATP naquele ciclo lá de forma direta. Beleza? Sim. Então tá. Beleza. Isso daqui depois vocês anotam, que é bom a gente ter essa noção, tá? Só que o que acontece? É isso que eu quero que vocês entendam. Esses valores aqui é para cada ácido pirúvico que entra lá na célula, lá na mitocôndria, tá? Então, se eu perguntar qual é o saldo por glicose, esse valor aqui tem que ser multiplicado por 2, porque a glicose gera 2 piruvatos, 2 ácidos pirúvicos. Entenderam? Ficou... Deu bug? Ou deu para entender, gente? Não? Quer que repete? Pode repetir, por favor. Então tá bom. Peraí. Tá vendo? Aqueles valores que eu falei ali, de 3 CO2, 4 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP, tá? É para esse ácido pirúvico aqui que entrou na mitocôndria, certo? Então, esse ácido pirúvico aqui entrou na mitocôndria, participou do ciclo de Krebs, né? Fez lá o trabalho que ele tinha que fazer e no final ele gerou 3 CO2, né? Gerou 4 NADH, gerou 1 FADH2 e gerou 1 ATP. Foi o que ele gerou de energia ali e o que ele gerou de gás carbônico. Esse ácido pirúvico. Correto? Correto. Então, só lembrando que se numa prova perguntar qual que é o saldo aqui, por exemplo, quantos gás carbônicos? Vamos ver assim, esse ácido pirúvico, ó, ele gera ele gerou 1, tem um aqui embaixo, 2, 3. Então, um piruvato
No ciclo de Krebs, gerou 3 CO2. Correto? Correto. Correto. E uma glicose? Uma glicose no ciclo de Krebs vai gerar quanto CO2? Qual que é a diferença? Vão gerar, gente, uma glicose vai gerar 6 aqui. Vai. Não tô conseguindo apagar, não. Ih, peraí, fiz confusão aqui. Vai gerar 6 CO2. 6 CO2. Por quê? Porque uma glicose, ela é quebrada em 2 piruvatos. Entenderam? Eu entendi. Entendeu, gente? Todo mundo? Eu entendi também. Por que forma 6? Explica essa parte de novo. Não, não é que forma 6. Olha só. Aqui, peraí. Lembra quando a gente fala aqui, ó, que a glicose que entra lá no citoplasma, ela forma 2 piruvatos? Ela forma 2 ácidos pirúvicos? Beleza. Então, esses 2 ácidos pirúvicos, eles vão entrar na mitocôndria. Vamos supor que cada um entra numa mitocôndria diferente, tá? Entra numa mitocôndria diferente. Então, eles vão lá participar do ciclo de Krebs, esses piruvatos. Só que a glicose, ela foi quebrada em 2 ácidos pirúvicos, tá? Então, esses 2 vão entrar na mitocôndria em momentos diferentes. E eles vão participar desse ciclo de Krebs, tá? Então, no final, cada ácido pirúvico desse que entrou na mitocôndria, cada ácido pirúvico vai gerar esse ciclo e vai gerar esses saldos aí. Vamos supor, vamos pegar o carbono, por exemplo. Cada ácido pirúvico, ele vai gerar 3 carbonos, 3 CO2. Só que a glicose, ela produziu 2 ácidos pirúvicos. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, por glicose, se numa prova eu perguntar... peraí. Se numa prova eu perguntar assim, por exemplo, quantos gases carbônicos foram formados no ciclo de Krebs pelo piruvato? Cada piruvato desse gerou 3 CO2, por exemplo, ó. Tá? Pegando o CO2 como exemplo, mas tem NAD, tem FAD, tem ATP, tá? Cada piruvato desse produziu 3 gases carbônicos lá no ciclo de Krebs, certo? Certo, gente? Certo. Certo. E se eu perguntar na prova assim, para cada glicose que entra na célula, quantos CO2 são produzidos no ciclo de Krebs? 3 mais 3. Não? Gente, não? Entenderam, não? Eu entendi, Dudu. Meninas. Eu também consegui entender. Meninas, fala aí quem não entendeu que eu vou explicar de novo. Nem que seja depois na próxima aula. Isso vai ter que ficar para a próxima aula para a gente poder terminar. Não tem jeito não. Aí na próxima aula eu vou explicar direitinho de novo, tá? Eu consegui pegar essa parte aí. Entenderam? É só questão é porque eles fazem essas pegadinhas muito em prova, assim, de perguntar quantos piruvatos... porque no final ele vai te dar um saldo total de tudo que a glicose produziu, entendeu? Só que no ciclo de Krebs quem vai só a metade da glicose. Então quer dizer, esses valores você tem que entender que é duplicado, porque a glicose gera 2 piruvatos, tá? Gente, vai cair a ligação aqui, 39 minutos, vai cair o vídeo. Deixa eu falar então para vocês. A semanal vai até ciclo de Krebs,
tá? A parte da glicólise e do ciclo de Krebs. Tentam entender isso daí, peguem a aula, vou deixar lá na plataforma, qualquer coisa assistam de novo, porque ela é muito importante para a gente fazer qualquer prova esse ano, tá? E é bom entender porque agora a gente só vai ver na revisão no terceiro ano. Então é bom entender isso daí. Beleza, gente? Beleza. Então eu vou desligar que vai dar 40 minutos, aqui tá faltando 10 segundos. Fique em casa, se cuida. Qualquer dúvida, gente, me manda o WhatsApp que a gente vai conversando, tá? Pode ser sobre a matéria mesmo. Ok. Então tá.